Senhores, por haver qual regimental, dou por aberta a presente reunião. Foi distribuído ao gabinete de Vossas Excelências a ata da 18ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Por entender que todos tiveram a oportunidade de fazer a leitura da mesma, coloco-a em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata por unanimidade. Senhores parlamentares, passamos a fazer análise das matérias, da pauta, pela ordem de chegada dos membros desta comissão. Primeiramente, passamos a palavra, então, ao deputado Mauro de Nadal. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados. Eu não tenho nada pautado para a sessão de hoje, senhor presidente. Ok. Então, somente acompanhar e vai ter matéria essa pauta? Pautados. Não, também não. Também não. Deputado Dirceu Dresch. Quero cumprimentá-lo, senhor presidente, cumprimentar a todos que nos visitam no dia de hoje, especialmente o pessoal aqui que atua na área de segurança pública, os presídios catarinenses, enfim, e a todos que nos acompanham pela TVA, pela rádio digital e nas redes sociais. Senhor presidente, eu tenho alguns projetos para relatar e também tenho alguns pedidos de vista que eu vou devolver no dia de hoje. O projeto de lei 18.6 que eu estou devolvendo, de autoria do deputado César Valduga, que dispõe sobre a definição de maus tratos aos animais. Eu fiz um estudo sobre o projeto e já existe aqui a Lei 12.854, de 22 de dezembro de 2003, que institui um Código Estadual de Proteção aos Animais, para acrescentar a redação de ações que atentam contra a saúde, integridade física ou sem ciência dos animais. Eu faço, senhor presidente, uma emenda substitutiva global ao projeto, justamente no seu artigo 2º, no inciso 7º, utilizar os animais em confronto ou luta, seja entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes, deixar de propiciar morte rápida e indolor a animais cuja eutanásia seja recomendada por médico veterinário e abandonar animais. Esses 3 itens, senhor presidente, eles não estão ainda nas leis anteriores ou no Estatuto ou no Código Estadual de Proteção aos Animais. Então, a gente inclui esse projeto e essas emendas, e o meu voto é pela aprovação do referido projeto. Porque o projeto, senhor presidente, ele entra em grande parte no Código de Proteção dos Animais, que já está tudo incluído. Então, esses três itens não estão, e aí eu fiz uma emenda substitutiva global, incluindo esses 3 itens que ainda não estão. Senhores parlamentares, parecer ao PL 257.2/2016, deputado relator Dirceu Dresch apresenta um voto pela aprovação do projeto nos termos da emenda substitutiva global apresentada por ele na condição de relator e que foi justificada neste momento também junto à sua fala. Então, coloco em discussão o parecer do deputado Dirceu Dresch com a emenda substitutiva global. Em discussão? Vista em mesa, senhor presidente. Vista em mesa ao deputado Mauro. Também relato aqui o projeto de lei 153.6 de 2018, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina a conscientização do teste do pezinho e da outras providências. Autor, deputado Patrício Destro. Relato, portanto, esse projeto.
Da justificativa do autor à proposição legislativa, extrai-se o seguinte: o Dia Nacional do Teste do Pezinho e a inclusão da Semana Estadual de Conscientização da importância do teste do pezinho é uma data com o objetivo de alertar a população para a importância de se realizar o exame de prevenção. Sua finalidade é impedir o desenvolvimento de doenças que, se não tratadas, podem levar à deficiência intelectual e causar outros prejuízos à qualidade de vida das pessoas. Meu relatório, senhor presidente, depois de analisar todas as questões, entretanto, relativamente à boa técnica legislativa, conforme estabelece a Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, constatei a necessidade de apresentar uma emenda substitutiva global para aprimorar o texto originalmente apresentado, quanto a emenda adequa aos moldes de outros projetos de lei de igual natureza aprovados já nesta Casa. No artigo 1º, para dar precisão à definição da data e da semana a ser instituída. No artigo 2º, com o fito de uniformizar a nomenclatura da semana a ser instituída. Por isso, apresento uma emenda substitutiva global, mas no sentido redacional, né, para deixar muito claro o objetivo do projeto, e voto pela aprovação, né, deste projeto de lei 153, com a emenda substitutiva global que ora apresento. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 153.6/2018, projeto este de autoria do deputado Patrício Décio, que institui no âmbito do Estado a Semana de Conscientização do Teste do Pezinho e da outras providências. O parecer do relator, deputado Dirceu Dresch, é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global, ora apresentada e esclarecida pelo deputado relator. Coloco a matéria em discussão. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Senhor presidente, eu tenho mais o projeto de lei complementar 18.6/2018, que eu tenho vistas, né, na semana passada. Eu pediria para deixar esse projeto para o final da pauta, depois que os senhores deputados fizerem a exposição, porque eu tenho alguns detalhes aqui que preciso encaminhar ainda. Eu também vou querer apresentar extra pauta, o 17.5, deputado. Então fazemos em conjunto, os dois são do Ministério Público. Pode ser. Senhores parlamentares, continua pela ordem de chegada. Deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimento também todos os que nos visitam nesta reunião, notadamente os agentes socioeducativos, me parece que constituem maioria aqui neste plenário. Eu faço, senhor presidente, primeiramente um requerimento de diligência ao projeto de lei 173.0/2018, de autoria do deputado Ricardo Guide, que altera o anexo 2 da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas do Estado de Santa Catarina para o fim de adjetivar com a cor laranja a Semana Estadual da Prevenção às Deficiências. Eu faço requerimento de diligência à Secretaria da Casa Civil, à Secretaria da Saúde e à Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Ainda tenho mais dois projetos que requeiro diligência. Vamos fazer conjunto então, deputado. O segundo deles é de autoria da deputada Ada De Luca, esse que importa aos agentes socioeducativos, que dispõe sobre o porte de arma de fogo para os agentes de segurança socioeducativos no estado de Santa Catarina. O meu pedido, meu requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, à Secretaria de Justiça e Cidadania e à Procuradoria-Geral do Estado para que se manifestem sobre o projeto por escrito, visando instruir futura manifestação. Na verdade, um breve comentário sobre este projeto.
da colega de bancada, deputada Ada, secretária de Justiça até o mês de abril. Pena que esse projeto tenha sido apresentado agora, que requer de nossa parte um pedido de diligência. Poderia ter sido encaminhado pelo Poder Executivo, quando a própria deputada, né, era secretária de Justiça, facilitaria muito a tramitação aqui. Nós somos agora, temos que retornar à Secretaria de Justiça, que vocês entendam isso, para que ela se manifeste formalmente, principalmente a Justiça, que é uma questão de mérito, e a Procuradoria-Geral do Estado, a Casa Civil, é porque ela distribui todos os projetos de diligência, vai para a Casa Civil. Claro que a diligência, acredito que deverá ser aprovada, mas eu reitero que é uma pena, né? Nós poderíamos já hoje estar votando, já ter votado esse projeto se tivesse tido origem do Poder Executivo. Tá? E, por último, diligência, faço o requerimento de diligência ao projeto de lei 169.8/2018, de autoria do deputado Maurício Scudlar, que dispõe sobre a concessão de gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros aos guardas municipais, no âmbito do estado de Santa Catarina. O nosso requerimento de diligência é a Secretaria de Estado da Casa Civil, DETER, FECAM, para que se manifestem sobre o projeto por escrito, visando instruir futura manifestação. E ainda, senhor presidente, claro, fique à vontade. Todos os projetos meus hoje são de requerimento de diligência. O projeto de lei 179.5 de 2017, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Brusque. O meu pedido de diligência ao autor da proposição, o deputado Ismael dos Santos, para que providencie 2 documentos fundamentais para aprovação do presente projeto, que é a Lei Municipal de Utilidade Pública autenticada, a lei do município de Brusque, e também a ata de fundação, estatuto e alterações registrados em cartório e autenticados. Esse, então, é o meu voto. Senhores parlamentares, vamos colocar, assim como o relator fez de forma conjunta, colocar em discussão conjunta, então, os requerimentos de diligência ao PL 179.5/2017, 169.3/2018, 172.9/2018 e 173/2018. Coloco-os em discussão conjunta. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Presidente, eu peço vista no 172. Vossa Excelência deseja, mesmo sendo um requerimento de diligência, 172. Vista em gabinete ou vista em mesa, deputado João Amin? Vista em gabinete. Vista em gabinete, então, ao deputado João Amin, do PL 172.9/2018. Continuam em discussão? Não havendo quem quer discutir, coloco em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado o requerimento de diligência 173, 169.3 e 179.5. Deputado João Amin, só por se tratar apenas de diligência e não de voto do relator, se vocês puderem fazer a devolução da matéria na próxima semana, apenas para... Próxima semana não tem sessão, mas eu me comprometo na próxima sessão da CCJ a devolver com certeza. Ok. Deputado relator, sem problema. Qual é o objeto desse... E eu conheço o regimento. Qual é o objeto desse, presidente? Não sei, tem que verificar a matéria. 172, vamos ver aqui. Que dispõe sobre o porte de arma... Requerimento do deputado Valdir Cobalcini é que a Casa Civil, a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Procuradoria-Geral do Estado se manifestem. Como sugestão, senhor presidente, pois não. Poderia fazer concomitante a diligência e o pedido de vista ao deputado, se assim ele concordar? Deputado João Amin, algum problema? Vai ser um caso inédito, né, deputado Mauro de Nadal? Então, eu acho que
Isso é um caso inédito. Eu nunca vi uma proposta dessa aqui na CCJ. É que normalmente não é Não por se praxe concede. se pedir Não, vista não. no caso de praxe, de mas não é diligência. regra, e eu já vi algumas vezes ser Ok, pedido vista deputado antes da Johnny. diligência. Essa não é inédita. A inédita é a proposta do deputado Mauro. Não, tranquilo. Vossa Excelência deseja vista em gabinete. Ok. Vista em gabinete ao deputado Joamin para analisar o requerimento de diligência. A ideia é só dar um pouco mais de celeridade, mas enfim, não, como diz o sem ditado, problemas. a ordem das batatinhas não altera a maionese. Então isso aí. deixa acontecer. Senhor presidente. Deputado Valdir Cobalcini continua com a palavra. Só tenho extra pauta que ao final farei. Que é o final. Eu quero fazer a devolução do vista em mesa do Certo. PL 257. Posso fazer agora? Fique à vontade, até porque foi discutido... De autoria da matéria do deputado César Valduga e foi a relatoria do deputado Dirceu Dresch. Eu confesso que eu não estou conseguindo entender muito bem agora o projeto, porque ele elencava no seu início uma matéria com dispositivos que tratavam sobre a definição de maus-tratos, fixava penas aos infratores, né, e reportava muita da sua interpretação ao Código Civil brasileiro. Essa matéria tramitou aqui na Comissão de Constituição e Justiça, foram realizadas várias diligências, retornou para esta comissão após uma análise da Comissão de Finanças. Eu não estou vendo nenhuma alteração nas outras comissões, e salvo o melhor juízo, não devo ter me atentado, quem sabe, no momento em que folhei os autos. Vossa Excelência deseja transformar em vista em mesa? Mas eu acredito que eu vou ter que fazer vista em gabinete, porque a emenda substitutiva global do deputado Dirceu Dresch, ela retira basicamente todo o texto original e se reporta a uma outra legislação, inclusive fazendo modificação da ementa. Então, eu entendo que a melhor forma nessa matéria seria a reprovação do texto original e a apresentação de um novo texto. Mas, enfim, vou pedir vista em gabinete para fazer uma melhor análise da matéria. Senhor presidente, Deputado Dirceu, só com a palavra. a título de esclarecimento do deputado Mauro, o deputado Valduga ele apresenta um texto original que praticamente reproduz o Código Estadual de Proteção dos Animais, que já existe. Toda a legislação aprovada e regulamentada, né, sobre isso. Então, por isso, eu entendo, para não repetir a legislação, é justamente isso. E fiz a emenda substitutiva, incluindo o que não tem ainda no Código. Mas tranquilo. É que a matéria já passou na Comissão de Finanças, deputado. E aí, teoricamente, voltaria para cá apenas para analisar a alteração das finanças. Por isso que acho também que o deputado Mauro tem razão na sua colocação, por isso concedo vista em mesa, vista em gabinete ao deputado Mauro. Com a palavra ainda, deputado Joamin, apenas registrando que o deputado Rodrigo Minotto encaminha ofício comunicando que, infelizmente, não poderá participar desta reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Joamin, com a palavra. Bom, gostaria de cumprimentar os deputados, o público que nos assiste aqui na Comissão de Justiça, em nome do Dr. Fábio Trajano e também do Giancarlo Fritz, presidente da Associação dos Agentes que se encontram aqui na CCJ. Então, o primeiro parecer é o ofício 586.1 de 2017, que solicita a alteração da lei que declarou de utilidade pública a Sociedade Amigos de Brusque. Né? A análise verifiquei que foi cumprida todas as exigências, portanto, voto pela aprovação do ofício 586.1 de 2017. Em discussão, o parecer pela aprovação ao ofício 586.1/2017. Em discussão, em votação. Favoráveis, permanecem como estão. Aprovado o parecer. Parecer o projeto de lei 31.8 de 2018, que institui o Estatuto Estadual da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas de juventude e o Sistema Estadual de Juventude, CIEJUVE. Autor, deputado Dirceu Dresch. Tem que ver como é que não construir. Também. E fazendo a Deixa aí. análise da matéria, se faz necessário e indispensável o seu diligenciamento a manifestações da Coordenadoria Estadual da Juventude, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Assistência Social, igualmente à Procuradoria-Geral do Estado. A Coordenadoria
Estadual da Juventude, a Folha 30, certificou que o PL 31.8 de 2018 está de acordo com as prerrogativas do Instituto Nacional da Juventude, diretrizes de políticas públicas e juventude do governo federal, porém, observou que não houve nenhum debate com os movimentos de juventude, Conselho Estadual e Coordenadoria Estadual de Juventude. A Procuradoria-Geral do Estado, por meio do parecer, advertiu, as folhas 31 e 32, advertiu que o projeto é quase que uma cópia integral e literal da Lei Federal 12852 de 2013, que institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude. Além disso, salientou que os raros dispositivos que não reproduzem igualmente o disposto da lei federal não tratam de situações peculiares do Estado de Santa Catarina, capazes de justificar edição suplementar à legislação federal nos termos dos artigos 24, 15, parágrafo 2º da Constituição Federal. Destarte concluiu que pela inconstitucionalidade do projeto de lei 31.8, em razão da invasão e incompetência da União para legislar sobre normas gerais relativas à proteção à juventude. Nesse contexto, tem-se a persuasão de que assiste à razão manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, no que evidencia que o projeto de lei em análise é, em epítome, uma cópia praticamente integral e literal da Lei Federal 12852 de 2013 e que os raros dispositivos que não reproduzem igualmente o aparelhado no diploma federal, a exemplo dos artigos 7º, 5º e a supressão do parágrafo 8º do artigo 23, 25 e outros poucos, não tratam de situações peculiares do Estado de Santa Catarina capazes de justificar a edição de lei estadual suplementar à legislação federal, nos termos do artigo 24, 15, competência concorrente ao parágrafo 2º, competência suplementar da Constituição Federal. Entendida a matéria dessa forma, com a máxima vênia, torna-se evidente e irrefutável que a medida pretendida já se encontra ascendrada na Lei Federal 12852 de 2013. Desse modo, consoante dispõe o artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 4, da Lei Complementar 589 de 2013. A matéria é sopesada prejudicada, uma vez que há um empecilho legal que situa que o mesmo objeto não deve ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destinar à complementação da lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa, o que não é episódio declinado do projeto de lei em análise. Assim, diante do exposto, por assendimentos regimental, ilegal e inconstitucional, meu voto é pela rejeição do projeto de lei. O deputado João Amin apresenta um parecer pela rejeição ao projeto de lei 31.8/2018 do deputado Dirceu Dresch, que institui o Estatuto Estadual da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas da juventude e o Sistema Estadual de Juventude, CIEJUVE. Coloco este parecer em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Dirceu. Olha, nós avançamos muito durante o governo do presidente Lula, da presidente Dilma, em políticas sociais, em participação popular, através das conferências, especialmente, onde se construía conferências municipais, estaduais e nacionais sobre diversos temas, né? E um dos temas que foi muito trabalhado e construído, através, inclusive, junto à Casa Civil da Presidência da República, se criou uma coordenadoria da juventude, onde, inclusive, um período foi ocupado por uma catarinense, a Severine Macedo, lá de Anita Garibaldi, uma das grandes lideranças hoje nacionais da juventude, e se construiu um conjunto de debates sobre o Estatuto da Juventude Nacional. Tem grandes avanços de políticas para a juventude, passa pela educação, passa por um conjunto de possibilidades de tratar a juventude de forma diferenciada no nosso país, que é uma das grandes necessidades. Estamos vivendo um período onde nós temos o maior percentual de jovens da história. A tendência, com a diminuição da natalidade de filhos que as famílias brasileiras vão ter, nós vamos ter uma redução para frente de jovens no país. Então, por isso, é importante ter políticas públicas para a juventude,
E, nesse sentido, nós construímos este projeto. Na época, apresentado uma parte do projeto pelo deputado Chiodini, eu fiz um debate com a juventude no estado todo e apresentamos um substitutivo global na época, que foi aprovado, inclusive, nesta casa, depois foi vetado pelo governador. Nós estamos reapresentando, senhor presidente, este projeto, este acúmulo no debate da juventude catarinense, que não é uma ideia do deputado ou do mandato, mas é uma construção coletiva da juventude catarinense. Muitos itens que estão no debate nacional, é verdade, estão dentro deste tema. Agora, nós não queremos só que o governo federal tenha uma política para a juventude, nós queremos que o Estado também tenha uma política para a juventude catarinense. Por isso, nós estamos apresentando aqui o Estatuto, para o conjunto das secretarias estaduais ter uma estratégia para a nossa juventude. Isso é um problema gravíssimo no nosso Estado. Muito se fala de que esse Estado, né, é um Estado de primeiro mundo e tal. Agora vai para os bairros das grandes cidades, o que está acontecendo com a nossa juventude, porque não tem política. Nem hoje, infelizmente, federal, abandonou-se grande parte das políticas para a juventude, as políticas públicas, e agora também no Estado não tem uma política para a nossa juventude catarinense. Então, eu entendo fundamental o Estado de Santa Catarina construir políticas públicas para a juventude. Não dá para deixar isso só na mão do governo federal, né, ou até muitas vezes dos municípios, que também a grande maioria não tem política para a juventude. Então, eu entendo fundamental, senhor presidente, a gente construir uma política pública catarinense, do Estado de Santa Catarina, para a juventude catarinense. E por isso, senhor presidente, eu peço vista, quero continuar esse debate, né, continuar insistindo de que a nossa juventude, os nossos jovens catarinenses, precisa urgentemente de políticas voltadas a eles. Senão, nós sempre vamos ter que ir aumentando os presídios, porque se não tem lazer, se não tem cultura, não tem uma política de trabalho, inserção no mundo do trabalho, né, da educação de qualidade, a gente vai ter que aumentar a construção de presídios, porque a nossa juventude continua indo para as drogas, continua indo para outras situações que não é ideal e que, com certeza, vai ter um custo muito maior no futuro. Então, é isto, senhor presidente, eu peço vista, tentar construir uma alternativa para frente. Obrigado. Vista em gabinete ao deputado Dirceu. Respeito o voto do deputado João Amin, acho que ele entra num tema constitucional e tal, mas acredito que isto é possível a gente sanar no projeto. Obrigado. Vista em gabinete ao deputado Dirceu, a matéria continua em discussão. Não havendo quem quer discutir, então vista em gabinete ao deputado Dirceu. Com a palavra ainda, deputado João Amin. Não, e eu agradeço a contribuição do deputado Dirceu e também estou aberto para qualquer entendimento diferente que Vossa Excelência tiver, a gente não tem problema nenhum em mudar o relatório. Parecer ao projeto de lei 126.3 de 2018, que altera a lei 17403 de 2017, que dispõe sobre a instauração de processo administrativo pelo DETRAN para aplicação e cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Deputado Patrício Destro. Tramita no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, autuada sob o número 2018-824-0900, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público em face da Lei 17403 de 2017, ora objeto da proposta legislativa alteradora em tela, cópia da respectiva movimentação processual em anexo. Neste contexto, entendo prudente aguardar o desfecho suprarreferido processo judicial para, após manifestar-me terminantemente a respeito da matéria. Em face do exposto, recomendo o sobrestamento do projeto de lei até a decisão final da ação direta de inconstitucionalidade. Deputado João Amin apresenta um parecer ao PL 126.3/2018, projeto este que dispõe sobre a instauração do processo administrativo pelo DETRAN para aplicação do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, de autoria do deputado Patrício Destro, onde o relator, deputado João Amin, sugere em seu parecer
o sobrestamento do projeto 126.3/2018 até a decisão final da ação direta de inconstitucionalidade número 2018.8.24.0900. Pela ordem, senhor presidente. Ouço o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, quero lhe cumprimentar todos os senhores deputados. A pergunta que eu quero fazer ao deputado Joamin é de que se a DIN hoje em tramitação no Congresso Nacional possui liminar de suspensão de efeitos. Não possui. Se não possui, senhor presidente, não vejo por que o projeto não deva tramitar. Enquanto não houver liminar, não há decisão, mesmo que temporária. E não havendo decisão temporária, não há por que sobrestar qualquer tramitação de qualquer outro projeto, não te entendo, desta casa. Então, deputado Marcos, com todo o respeito, eu peço para Vossa Excelência pedir vista, já que Vossa Excelência tem um entendimento diferente do meu, e apresentar o seu relatório. Consulto se Vossa Excelência fazer assim, deputado Marcos Vieira. Pode ser assim. Então, vista em mesa? Então, vista em gabinete? Vista em gabinete ao deputado Marcos Vieira para poder apresentar o seu voto vista contrário. Continua com a palavra o deputado Joamin. Parecer ao projeto de resolução 12.5 de 2015, que institui no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina um memorial da defesa civil. A autoria do deputado César Valduga. Analisando o projeto de resolução em referência, quanto aos aspectos pertinentes a este colegiado, nota-se a princípio, quanto à constitucionalidade, que compete exclusivamente à Assembleia Legislativa dispor sobre sua organização e funcionamento, a teor do que prevê a Constituição Estadual. Além disso, observe que a matéria vem veiculada pela proposição legislativa adequada, ou seja, projeto de resolução, e no mais não contrasta com a ordem constitucional vigente, restando por conseguinte apta, tanto formal quanto materialmente, à apreciação desse Parlamento. No que diz respeito à legalidade, revela-se oportuno, entretanto, ao observar o posicionamento da mesa sobre a proposição, reprisar a manifestação da pré-citada nota técnica emitida pela consultoria legislativa acolhida por aquele colegiado, no sentido de que, realizado o estudo de impacto financeiro requerido à Coordenadoria de Eventos, anotou sobre a necessidade e prevalência do teor da resolução, cujo o artigo 2º estabelece que a única outorga concedida pelo Poder Legislativo catarinense é a comenda do Legislativo. Nessa linha, ainda vislumbro outro óbice à tramitação da matéria, já que a Lei Complementar 589 de 2013, que trata da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, dispõe em seu artigo 2º, 4º, que o mesmo não deve ser disciplinado por mais de uma lei, a não ser quando esta for complementar àquela considerada básica, devendo também a ela vincular-se por remissão expressa, o que não é o caso. Pelas razões colocadas, voto pela rejeição do projeto de resolução. Deputado Joamin apresenta parecer ao projeto de resolução 12.5/2015, que institui no âmbito do Estado da Assembleia Legislativa de Santa Catarina o Memorial da Defesa Social. Autoria do deputado César Valduga, e o parecer do relator é pela rejeição ao PRS 12.5/2015. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. O deputado Joamin já analisou todas as matérias da pauta, então passo agora a fazer a leitura das análise das matérias que estão na pauta com este relator. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 176.2/2018, parecer este que declara de utilidade pública o Núcleo de Apoio à Vida de Chapecó, de autoria do deputado Gelson Merizio, e o parecer do relator é pela aprovação ao PL 176.2/2018. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade dos presentes. Senhores parlamentares, também quero aqui apresentar a Vossas Excelências parecer ao PLC 22.2/2018. Projeto este que extingue e cria cargos do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado. O parecer deste relator é pela aprovação do projeto de lei 22.2/2018 no âmbito desta comissão. Em discussão? Eu quero pedir vista em gabinete, senhor presidente, para conhecer melhor a matéria. Vista em gabinete ao deputado Dirceu. Também quero aqui aproveitar a oportunidade de cumprimentar o senhor Fábio Trajano, subprocurador-geral do Ministério Público, e senhores parlamentares, como nós terminamos as matérias da pauta,
consultar o deputado Dirceu Dresch se quer colocar, então, em discussão o seu voto vista ao PLC 18.6/2018. Pode ser, senhor presidente. PLC 18, então, do Ministério Público, que cria promotoria de justiça na estrutura orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, cargos de membros e de servidores, no caso, cria cargos de membros e de servidores no Ministério Público. Nós entendemos, senhor presidente, que o projeto está dentro das regras constitucionais, né, do processo de técnica legislativa. Entendo que, sem dúvida, existe a necessidade apontada pelo Ministério Público de Santa Catarina, chegando a este deputado a informação que já somam mais de 800 processos com rito do Tribunal de Júri aguardando julgamento, estando plenamente justificada a expansão proposta consubstanciada pela criação da 22ª e 23ª Promotoria de Justiça da comarca de Joinville, de entrância especial. No entanto, em que pese a necessidade apontada e a possibilidade jurídica da contratação de funcionários com provimento em comissão, as condições formais que exigem a ocupação dos cargos em si só podem ser obedecidas por servidores selecionados através de concurso público, por se tratar da atividade altamente especializada no manuseio de processos, elaboração de estudos e minutas, que exige um servidor público extremamente técnico e atrelado de forma permanente à rotina jurídica processual. Nesse sentido, apresento emenda visando modificar o artigo 3º do projeto que trata da contratação de 4 cargos de assistente de promotoria, por entender que o objetivo dessas vagas deve ser consagrar via concurso público, tendo em vista a capacidade orçamentária já declinada. Vale ressaltar que tal tema foi objeto de um grande debate em razão da projeto de lei complementar 14.5 de 2018, que autorizava ao Poder Judiciário a contratação de 462 cargos de livre nomeação e exoneração. Ocorrendo no presente projeto de lei o mesmo fenômeno, porém numa escala menor, 4 vagas, mas com a aplicação do mesmo princípio que estabelece uma contratação precária, onde o contratado, em que pese exercer uma função extremamente técnica e sujeito a uma das piores relações de trabalho proposta no Brasil, estabelecendo, sem dúvida, uma relação mais leve, sem compromisso ao poder público contratante, já que foge principalmente da estabilidade, horas extras, equiparação salarial, plano de carreira e dos direitos historicamente alcançados pelo funcionalismo público. Em resumo, entendo que estamos diante de uma nova forma de administração da relação do Estado com seus servidores, criando vagas com extremas diferenças salariais e de direito. Ante o exposto, o meu relatório é pela aprovação do PLC 18.6 de 2018, com a emenda modificativa que apresento. Então, a emenda modificativa do artigo 3º do PLC 18, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Ficam criados e acrescidos à Lei Complementar número 233, de 10 de janeiro de 2002, 4 cargos de assistentes de promotoria com admissão via concurso público com lotação nas promotorias de justiça criados no artigo 1º desta Lei Complementar. Este é o meu voto. Senhores parlamentares, a deputada Dirceu Dresch apresenta voto vista ao PLC 18.6/2018, mas existe o parecer do relator da matéria, deputado Darcy de Matos, senhor presidente, que se manifestou pela aprovação com base no texto original. Ouço o deputado relator. Senhor presidente, a criação desses cargos é para suprir a necessidade das varas que foram criadas em Joinville, na região.
o voto visto do deputado Dirceu tem uma divergência do original, porque transforma os cargos em comissão em cargos concursados. Portanto, eu solicito a Vossa Excelência que vote o relatório na sua forma original. Primeiramente, conforme praxe nesta casa e conforme a gente sempre adota, vamos primeiro votar o voto, analisar o voto do relator, que é pela aprovação conforme o texto original. Coloco o voto do relator, deputado Darcy de Matos, em discussão. Em votação, favoráveis ao voto do relator, que é pela aprovação do texto original, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário do deputado Dirceu Dresch. Senhores parlamentares, não há mais matérias na pauta. Deputado Ricardo Gui também não tem, né? Deputado Marcos Vieira também não. Então, consulto Vossas Excelências, já que voltamos agora a um projeto do Ministério Público, também para inclusão na pauta, do PLC 17.5/2018, projeto esse de autoria do Ministério Público e que cria a Promotoria de Justiça na estrutura orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, cargo de membro e de servidores do Ministério Público, bem como eleva a Promotoria de Justiça. Consulto vocês para a inclusão na pauta. Não havendo objeção da maioria, passo a fazer a análise do relatório. O parecer deste relator, senhores parlamentares, apenas para deixar claro aqui, ele cria na estrutura de primeiro grau do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, acrescenta ao anexo 4º da Lei Complementar 715 de janeiro de 2018, a segunda Promotoria da Justiça da Comarca de Itapoá, de entrância inicial, que passará a ser denominada de Primeira Promotoria de Justiça, conforme dicção do artigo 1º da proposição. Cria no quadro de primeiro grau do Ministério Público do Estado de Santa Catarina um cargo de promotor de justiça de entrância inicial, com lotação na Promotoria de Justiça a ser criada. Eleva para a entrância final e fazer constar no anexo 3º da citada regulamentar as promotorias de justiça os respectivos cargos de promotor de justiça da comarca de Araquari. Seus parlamentares, analisando a matéria, não vejo nenhum óbice à sua tramitação, ela seguiu todas as questões constitucionais, legais, regimentais. Por isso, apresento a Vossas Excelências, na condição de relator, um voto pela aprovação do projeto de lei complementar 17.5/2017, na forma original. Em discussão? Senhor presidente, eu faço o mesmo voto que eu fiz antes, porque ali também se criam, se não me engano, 2 cargos de confiança. Vamos olhar aqui. Indicados de confiança. Fica criado, artigo 2º, fica criado no quadro, me permita ler para poder... Fica à vontade. Artigo 2º, fica criado no quadro de primeiro grau do Ministério Público de Santa Catarina um cargo de promotor de justiça de entrância inicial. Artigo 3º, ficam criados e acrescidos ao anexo 4º da Lei Complementar de maio 2 cargos de assistente de promotoria de provimento em comissão. Ou seja, então ele cria um de promotor e 2 de assistentes, deputado. Isso. É isso aqui. Exatamente. Vossa Então, Excelência eu quero fazer o seguinte encaminhamento para o projeto poder andar. Faço o seguinte encaminhamento, de que eu repito o meu mesmo voto de antes. Ok. Vossa Excelência... Eu apresento depois o requerimento. Sim, apenas oficial aí. O voto vista de Vossa Excelência, então, é no sentido de, no artigo 3º, os 2 cargos de assistente da promotoria de provimento em comissão serem, como no voto anterior, de efetivo. Efetivo. Cargos Exatamente. efetivos. Ok. Então, temos aqui o voto do relator e o voto. E caso não concordar eu com o faço relator, isso, senhor presidente. Eu estava, inclusive, acompanhando na imprensa nos últimos dias um grande movimento da Promotoria Pública de Santa Catarina, questionando as prefeituras, Câmara de Vereadores, que tem muito cargo de confiança. No Ministério Público de Santa Catarina, hoje, de cada 3 cargos, já 2 são de confiança. Né? Então, isso me preocupa e avança demais, e começou a avançar no Tribunal de Justiça agora também. Então, qual é a moral para cobrar dos municípios, inclusive desta casa? Né? Inclusive desta casa. Então, isso embora que eu tenha um entendimento que o papel nosso e o papel da Câmara de Vereadores, do Legislativo, é diferente do Judiciário e do Executivo, que é papel político, né? E não é um papel técnico como outros órgãos do Executivo e do próprio Judiciário, né? E do Ministério Público. É isso. Ok, compreendo a colocação de Vossa Excelência, né? E
tem aqui a sua ponderação com relação ao seu voto vista, então, transformando os 2 cargos em cargos efetivos. Continua em discussão o parecer do relator, que é pela aprovação com base no texto original. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do deputado Dirceu Dresch. Senhores parlamentares, não há mais matéria na pauta. Consulte se algum parlamentar... Há a devolução de voto vista ainda, tá? Mas consulte se alguém deseja apresentar algum projeto de lei extra pauta. Não havendo... Sim, senhor presidente. Pois não? Eu estou há várias semanas já tentando colocar em pauta e discutir o projeto de lei de minha autoria, projeto de lei 17.5, 71.5 de 2017, que está sob vista desse deputado e do deputado Marcos Vieira, né? Que trata sobre o plantio de árvores exóticas próximos à rede de energia elétrica, né? Esse projeto ele recebeu uma emenda em plenário, do deputado Milton Obos e do deputado Marcos Vieira. E eu queria, senhor presidente, que a gente fizesse um esforço para dar encaminhamento a esse projeto, porque ele está muito tempo parado já nesta comissão, com vista, e sexta-feira nós tivemos em Chapecó uma audiência pública novamente sobre esse projeto. Há um grande apelo, especialmente das câmaras de vereadores, das cooperativas de eletrificação, dos servidores e da própria Celesc. Esta comissão recebeu novamente várias manifestações de entidades, organizações, né? O deputado Marcos Vieira conhece muito bem a nossa cooperativa de eletrificação, a Seraçá, lá em Saudades, que atua em 10, 12 municípios com eletrificação rural. E há esta preocupação principalmente com o eucalipto e o pinus. E, então, há um apelo de que a gente consiga, ainda antes do recesso, a gente avançar nesse sentido. Então, eu queria fazer um apelo ao deputado Marcos Vieira. Nós construímos um acordo, inclusive, que já está em suas mãos, uma emenda com o deputado Milton Obos, um trabalho intenso com o deputado, com a sua equipe, com as entidades estaduais, para a gente poder dar vazão a este projeto, que há um pedido especial aí dos nossos agricultores, especialmente do estado de Santa Catarina. Eu queria fazer um esforço. A emenda do deputado Marcos Vieira é uma emenda, na nossa avaliação, muito simples de encaminhar, que é as roçadas, a limpeza a ser feita por uma empresa credenciada. E com o deputado Milton Obos nós conseguimos encaminhar uma emenda que, inclusive, chegou já em suas mãos, de acordo, né, para a gente poder dar vazão a esse projeto. É uma situação diferenciada, é verdade, né, porque ele recebeu uma emenda de plenário, mas nós entendemos que construir aqui um acordo entre os deputados, né, isso também é necessário e importante que a gente possa dar vazão, porque são projetos que beneficiam muito a sociedade catarinense e nós temos este papel aqui de legislar sobre esses temas. Hoje há uma resolução somente, deputado Guide, há uma resolução da Celesc, isso não tem força de lei, né, que muitas vezes não se respeita. Então, construir uma legislação clara aqui por este parlamento, e muitas vezes nós, inclusive, nos queixamos que entidades da justiça, ou as empresas públicas legislam, porque nós também acabamos não construindo uma legislação clara, e aí vira, muitas vezes, conflito que nunca se resolve. Então, eu queria fazer esse apelo para a gente poder votar esse projeto e dar encaminhamento, senhor presidente. Senhores parlamentares, deputado, eu vou analisar essa questão da matéria que está aqui, inclusive, comigo, o projeto, para fazer uma análise. Enquanto isso, o deputado Valdir Cobalcini gostaria de apresentar alguns projetos extra-pauta. Então, eu vou primeiro constar o deputado Valdir Cobalcini quais são as matérias, constar vossas excelências, e se assim permitir que ele faça essa análise. Na verdade, presidente, não são... Eu quero fazer a devolução de vistas de 2 projetos extra-pauta, devolução de vistas. Devolução de vistas, consulta. Quais são os 2? É o projeto de autoria do deputado Antônio Aguiar, 373.5/2017, e o projeto de autoria do deputado Vicente Carro Preso, 402.4/2016. Quero fazer a devolução de vistas.
Consulto Vossa Excelência alguma objeção. Não havendo objeção da maioria, Vossa Excelência faz a devolução com manifestação, sem manifestação. Concordando com o voto do relator. Nos dois casos, concordando com o voto do relator. Leia a emenda, senhor presidente. O do deputado Antônio Aguiar é no sentido de autorizar o Poder Executivo a regulamentar e consolidar a implantação de prontuário eletrônico do paciente nos serviços de saúde públicos e privados do Estado de Santa Catarina e estabelece diretrizes para a sua implementação. E também do Vicente Caro Preso, deputado Vicente Caro Preso, que estabelece condições e critérios a serem observados para a nomeação de cargos de direção nas autarquias e fundações do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O deputado Valdir Cobalcini faz a devolução dos mesmos sem manifestação. Na condição de... Vossa Excelência não era o relator, né, deputado? Quem era o relator da matéria? Voto visto. Ainda tem parecer do deputado Darcy de Matos. E aí este aqui, deputado Dirceu Dresch. O 402.4 de autoria do Vicente Caro Preso ainda tem vista de Vossa Excelência. E o do deputado Antônio Aguiar possui um parecer também do deputado Darcy de Matos pela aprovação com emenda modificativa. Deputado Valdir Cobalcini faz a devolução da matéria, concordando com o relator. A assessoria, não sei se foi buscar, para que nós possamos colocar em votação. Deputado Dirceu, lhe dando o retorno sobre essa questão da poda de árvores, na verdade nós temos que fazer a construção da forma regimental de tramitação. E aí eu quero pedir a Vossa Excelência, porque eu posso assentar com a assessoria da consultoria legislativa desta casa, porque nós temos que discutir essa forma de tramitação, porque nós não podemos apresentar a emenda pelo que nós aprovamos na última reunião nesta comissão, a não ser que nós mudamos a decisão da última reunião, mas não cabe mais a esta comissão, neste momento, apresentar a emenda. Então, nós temos que construir um acordo, não só nesse texto da emenda, mas um acordo também na tramitação. Porque teríamos que rejeitar as emendas aqui nesta comissão, apresentar uma emenda de plenário, que é esta emenda de consenso, para que ela retorne para cá e volte a tramitar. Então, o que eu quero aqui, dizer a Vossa Excelência que eu não me sinto ainda na condição de colocar o relatório para votação e devo, então, fazer isso na próxima reunião, buscando aqui a construção deste acordo, porque nós temos que fazer essa análise das emendas propostas e rejeitar e ver a forma, inclusive, tentar buscar um acordo com os líderes, deputado Dirceu, de garantir a aprovação no plenário daquilo que nós entendermos aqui e acordarmos entre nós. Meu presidente, não tem jeito. Eu acho que nós estamos fazendo essa tentativa de acordo desde o início, quando ele voltou. Ele está há muito tempo aqui na comissão. Me comprometo a fazê-lo e tentar pautar na próxima reunião. É que nós vamos ter mais 2 semanas de recesso agora. Mas assuma esse compromisso com Vossa Excelência, de tentar fazer para que possamos pautar para a próxima reunião e construir esse acordo. Senhores parlamentares, deputado Valdir Cobalcini apresentou devolução, concordando com o relator, do PL 373.5/2017. Projeto de autoria do deputado Antônio Aguiar, que autoriza o Poder Executivo a regulamentar e consolidar a implantação de prontuário eletrônico do paciente nos serviços de saúde públicos e privados no Estado de Santa Catarina e estabelece diretrizes para a sua implementação. O parecer do deputado relator da matéria, deputado Darcy de Matos, é pela aprovação desta matéria, conforme emenda modificativa em anexo. A emenda modificativa diz o seguinte: dispõe sobre a implantação de prontuário eletrônico do paciente nos serviços de saúde públicos e privados do Estado de Santa Catarina. Apenas altera a emenda da matéria. Então, coloco em discussão este projeto que está como extra pauta, conforme acordado e aprovado autorizado por Vossas Excelências. Parecer do relator da matéria em discussão. Em votação. Pois não? Não, nós temos inclusive um enunciado aqui na comissão que a gente não aprova mais projetos autorizativos, né? Eu já tive vários projetos aqui arquivados, né, e tratam sobre esse tema, né? Aí tem que ver o tratamento Vossa que essa Excelência comissão dá. Deseja pedir vista em gabinete e fazer um voto vista, um relatório?
Não sei. Eu acho que pode ser discutido na comissão. Eu particularmente, vou me abster de votar, porque eu pode ser comissão de mérito depois. Então, mas ok, mas que para poder votar algo diferente, eu tenho que ter o voto vista, senhores parlamentares. Questão de senhor presidente. Ouço o deputado, concedo vice em gabinete ao deputado João Mingo, ouço o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, em tese, o deputado Dirceu Dresch tem razão. Ora, mas o deputado Cobalcini faz a devolução do presente projeto de lei, é o que me parece é um projeto autorizativo que tem voto favorável do relator, né? Fazer o projeto parar e pedindo vista mais uma vez é postergar uma decisão. E aí o deputado disse, Sua Excelência tem razão, nós temos enunciado e, no meu entendimento, por ter esse enunciado, ele tem que ser rejeitado e pronto. O presidente dá um parecer anexando o enunciado e ele é rejeitado, vai ao plenário, simplesmente para comunicar. Se o deputado Dirceu quiser apresentar este voto pela rejeição com base no enunciado, nós podemos aí sim votar o voto do relator, o deputado Marcos Vieira, rejeitando votar o encaminhamento do deputado Dirceu Dresch, mas apresenta de forma verbal. Mas Vossa Excelência, como presidente da comissão, pode fazer isso, porque essa é uma das regras que essa comissão tem adotado em quase todos os projetos, ao menos pelo que da presidência. Okay. Mas, deputado João Amin, mantém vista em gabinete ou não? Então, deputado João Amin mantém vista em gabinete e nós vamos fazer análise da matéria, da questão do enunciado, então. Vista em gabinete ao deputado João Amin. Senhores parlamentares, mais alguma matéria nessa pauta? Não. Senhores parlamentares, a questão dos projetos em vista, a assessoria me sugeriu analisá-los primeiro para poder explicar com mais detalhamento a vossas excelências todas aquelas matérias que nós vamos começar a trazer que tem vista em gabinete. Então, peço a vossas excelências para que a gente possa iniciar isso na próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Quero falar sobre isso, senhor presidente. Ouço o deputado Dirceu Dresch. Eu verifiquei aqui os pedidos de vista, vários deles são da nossa bancada e são meus pedidos de vista, que são projetos que o relatório é pelo arquivamento e que é para o arquivamento. Então, esta é uma situação. Agora tem uma outra situação que eu quero propor, inclusive aqui um encaminhamento, senhor presidente. Pois não. Que é iniciar pelos projetos que ainda não foram relatados nesta comissão, que estão atrasados. Né? Eu acho que isso é importante. Os projetos receberam o relatório do relator. Né? Eu tenho alguns, inclusive, aqui. Né? Eu tenho um projeto aqui de o PL 87.2/2017, que está desde 6 de abril nessa comissão do ano de 2017 e não foi relatado ainda. Eu, inclusive, fiz requerimento aqui para o secretário para mudar o relator e tal. Então, eu gostaria que Vossa Excelência começasse por esses projetos. Os outros projetos que estão aqui em vista são projetos normalmente que recebem um parecer contrário, que inclusive o próprio deputado pede, os meus, por exemplo, aqui da bancada, a bancada está pedindo para mim segurar, né, para ver se consegue negociar um encaminhamento sobre o devido projeto. Então, é a própria vontade do deputado. Agora, quando o projeto está preso na comissão, por motivo do relator não relatar, como é o caso desse que eu citei, tem alguns outros que eu poderia citar aqui, aí a situação, na minha avaliação, precisa ser tomado o encaminhamento pela presidência. Eu acho assim, dá para fazer, mas vamos criar, então, um critério, começando pelos relatórios, e depois a gente vai para os projetos que tem pedido de vista. É que, deputado, cada caso é um caso. Tem deputado que pede para segurar e tem deputado que está pedindo para o voto vista ser apresentado, porque quer o seu projeto analisado. Então é muito subjetivo. Eu acho que dá para construir. Eu topo encaminhar aqui, eu apresento para a próxima reunião um relatório, uma proposta de requerimento de tramitação dos projetos, começando pelos relatórios e indo para o pedido de vista. O autor da matéria que se sente prejudicado por um relatório não ser apresentado, ele pode fazer um requerimento. Eu tenho requerimento, eu apresentei requerimento, senhor presidente, no dia 15 de maio de 2018, eu apresentei requerimento para a mesa e para Vossa Excelência, e o meu projeto ainda não saiu da gaveta. Então eu peço cópia do requerimento de Vossa Excelência para que eu possa, então, dentro disso, analisar esse caso específico e designar um novo relator, caso assim o regimento interno preveja. Mas nós já fizemos uma deliberação sobre a questão inicialmente pelos votos vistas.
Até porque daí, deputado Dirceu, quando há interesse do autor da matéria que ele permaneça com o voto vista, ele pode pedir para que qualquer outro membro desta comissão continue pedindo vista da matéria. Senhor presidente, os que não são da nossa bancada, eu já posso, na próxima reunião, que está citado aqui, já posso apresentar o relatório. Okay. Mas eu vou analisar esse caso específico de Vossa Excelência para tentar atendê-lo nesse caso específico. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma observação em torno da devolução dos projetos com pedido de vista. Na verdade, na última reunião, nós fizemos aqui um acordo, presidente, em que Vossa Excelência pautaria, começaria a pautar. Nós concordamos. Pela ordem mais antiga, né? Nós concordamos aqui, eu concordei, e no tocante àqueles projetos pautados aqui, em que eu pedi vistas, eu vou cumprir aquilo que nós acordamos e vou devolver. Ok. Todos eles, inclusive 2 extra-pauta. Senhores parlamentares, só para deixar claro, o critério adotado pela assessoria desta comissão é de apresentar pela ordem de antiguidade, ou seja, independente de quem pediu vista, independente do autor da matéria. É para não criar nenhum critério muito claro pela antiguidade do pedido de vista. Então, e aí, claro, apresentando esse projeto, se o autor da matéria entende, mas eu preciso de mais tempo de vista, pode solicitar que outro parlamentar faça o pedido de vista sem problema algum. Apenas para tentar fazer andá-los. Senhor presidente, eu queria só incluir nisso os relatórios atrasados também, que o senhor pudesse dar encaminhamento. Então vou fazer uma análise de todas as matérias também em atraso com o relatório, deputado. Senhores parlamentares, por não haver mais nada a tratar, dou por encerrada a presente reunião da Comissão de Constituição e Justiça.